Gente, nós temos aqui ao fundo o popularmente conhecido Muro dos Reformadores, aqui em Genebra, na Suíça. Um lugar onde a reforma protestante ganhou força e voz. Nesse lugar, eu fiz questão de gravar um vídeo falando dos 5 solas. A sola é uma palavra latim que significa somente, que os reformadores tanto sustentavam. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar sobre isso. A reforma protestante prestou uma contribuição enorme à igreja, por uma simples razão: levar-nos de volta ao padrão da palavra de Deus e as Escrituras. Muito mais do que tentar entender a história, nós precisamos compreender o retorno à palavra, porque aquilo que nos norteia é a palavra de Deus. E durante esse tempo, destacou-se o que podemos chamar de 5 solas. A palavra sola latina, como já dissemos, significa somente. Então, as declarações feitas pelos reformadores das 5 solas era a seguinte: sola fide, somente a fé; sola scriptura, somente a Escritura; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; e soli Deo gloria, glória somente a Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos entender rápida e, obviamente, de forma muito resumida esse aspecto. Durante muito tempo, a Igreja Romana proclamou uma salvação que era baseada em obras, em méritos e que, inclusive, poderia ser comprada através não apenas de obras, como também de doações. Lutero, principalmente, se posiciona contrário, dizendo: a Escritura nos diz outra coisa. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Esse posicionamento foi muito claro e contundente. Obviamente, a intenção não era negar o que Tiago, por exemplo, diz a respeito de uma fé que se expressa também por obras. Não estamos dizendo que as obras não são parte da vida cristã. Acredito que o entendimento básico que nós precisamos fazer está no versículo seguinte. Depois dos versículos 8 e 9 que mencionei, vem a afirmação do 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A proclamação de sola fide, falando da salvação, não nega a importância das obras, mas estabelece uma distinção muito clara. E a distinção é a seguinte: não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. Isso coloca as obras como parte da vida cristã, mas não como aquilo que nos levará a experimentar a salvação. A segunda sola levantada e proclamada pelos reformadores é sola Scriptura, ou somente as Escrituras. É o destaque de que a palavra de Deus é nossa única regra de fé e conduta e de que ela é interpretada por si mesma, independente de qualquer fonte externa e até mesmo a tradição oral. Nós olhamos para a própria palavra de Deus e vemos isso. Por exemplo, os bereanos foram destacados como mais nobres do que os demais, porque iam conferir nas Escrituras se as coisas eram realmente assim. Quando Filipe, o evangelista, prega o evangelho para aquele etíope, ele demonstra pelas Escrituras. O próprio Cristo provou pelas Escrituras a sua missão, a sua obra e o seu papel, não só aos discípulos do caminho de Emaús, mas a todos os seus apóstolos. O tempo todo nós percebemos uma fé alicerçada e fundamentada nas Escrituras e pela palavra de Deus, e nada disso mudou. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 6, e diz: para que vocês aprendam isso, a não ultrapassar ou não ir além daquilo que está escrito. Portanto, levantar essa bandeira teve um papel fundamental: remeter-nos ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído. A convicção da nossa fé, gerada, estabelecida e definida sempre pela palavra de Deus, pela Escritura como a única orientação, a nossa única regra de fé e de prática. Em terceiro lugar, a declaração dos reformadores era solus Christus, ou somente Cristo. E aqui nós temos algo importantíssimo na doutrina bíblica. O próprio Jesus disse aos judeus dos seus dias: examinais as Escrituras, e são elas que dão testemunho acerca de mim. Na teologia nós chamamos isso de convergência bíblica. Tudo converge na pessoa de Jesus. O próprio Senhor Jesus declara que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem seria levantado. A obra de Cristo já estava sendo anunciada em atos como esse do Velho Testamento.
Quando estudamos a tipologia do tabernáculo, por exemplo, percebemos como ele converge na tipologia da pessoa e da obra de Cristo. Em todas as Escrituras, nós percebemos essa convergência na pessoa do Senhor Jesus. Essa verdade precisa ser compreendida juntamente com o destaque que eles mais deram nos dias da Reforma. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5, ele diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em Atos, no capítulo 4, nós lemos que há um só nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. A declaração de Solos Christus deixava muito claro que não há outro mediador, nem mediadora. Um só mediador entre Deus e os homens, o Deus encarnado, que se torna um de nós para nos substituir, para ser punido com a punição que nós merecíamos, proporcionando-nos assim os direitos que só Ele tinha e poderia desfrutar em Deus. Ele é o reconciliador, Ele é aquele que nos reconectou com Deus. Jesus é a verdadeira religião, considerando que a palavra religião vem do latim religare. Ele é aquele que nos reconciliou. E essa proclamação da reforma não era nenhuma novidade, ela apenas nos remetia à mensagem original, aquela mensagem que nunca poderia ter sido mudada ou negociada, a mensagem que eu e você continuamos tendo que proclamar nos nossos dias, porque a mensagem bíblica é a única verdade de salvação que podemos anunciar, fundamentados na palavra de Deus. A quarta sola proclamada pelos reformadores era sola gratia, ou somente a graça. Como mencionamos, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Aqui, além de destacar, como falamos na primeira sola, a fé como o acesso à graça de Deus, definiu-se, obviamente, a manifestação da graça de Deus como fator essencial, indispensável, na verdade, único na salvação. Essa graça de Deus se recebe pelo ser humano através de um posicionamento de fé e não há salvação fora desses termos. Os calvinistas, um ensino muito forte aqui, bem fundamentado em Genebra, onde estamos, começaram a proclamar a graça irresistível, o movimento do chamado monergismo, que fala daquilo que Deus faz sem nenhuma interação da parte do homem. Outros grupos se levantaram, como por exemplo os arminianos, para dizer não, a graça não é irresistível e não é um ato único e isolado de Deus. Ela precisa ser recebida pelo homem. É necessário que haja correspondência da parte do homem, porque a porta de entrada para a graça é a fé. E se o homem não crê, ele não entra na graça de Deus. E é responsabilidade do homem crer para poder entrar na graça. Então, independente das terminologias técnicas que se deu a esses grupos na história, os monergistas, os arminianos não gostando muito do termo sinergismo, gente falando de graça irresistível, preveniente, independente disso, todos esses grupos sustentavam a mensagem da reforma, que a salvação era somente pela graça, independente de como iria se interagir com ela. Em quinto e último lugar, nós temos a declaração Soli Deo Gloria, ou glória somente a Deus. Os reformadores acreditavam que nem mesmo os santos já canonizados pela Igreja Católica, ou mesmo os papas e demais expressões da hierarquia eclesiástica mereciam a glória que era dada a eles. Na verdade, reconheciam a importância de se dar a devida honra e o aprendizado a pessoas de destaque, sem nunca colocá-los num patamar onde recebessem nenhum tipo de glória. Quando olhamos para a palavra de Deus desde o início, percebemos que essa sempre foi a atitude e a conduta dos apóstolos, por exemplo. Em Atos, no capítulo 10, nós vemos que quando o apóstolo Pedro vai anunciar o evangelho na casa de Cornélio, para quem um anjo do Senhor tinha dito que deveria chamar Pedro, portanto sabia que se tratava de um emissário, um mensageiro de Deus. Quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra aos pés dele para adorá-lo. Verso 26 de Atos 10 diz: mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Em Atos 14, de 8 a 18, quando Paulo e Barnabé operam um milagre, um paralítico é curado, a cidade queria sacrificar a ele como se eles fossem deuses, e eles não aceitam isso, dizendo: não, nós estamos aqui para justamente pregar-lhes que vocês deixem essas coisas vãs, a idolatria, para se converter ao Deus vivo e verdadeiro. Como nós iríamos acertar que vocês nos glorificassem? A Deus somente a glória. Sempre foi a declaração dos nossos líderes, daqueles que proclamaram a fé desde o início. E eu quero terminar destacando aqui Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz: porque dele,
por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando entendemos esses fundamentos que os reformadores recuperaram, não criaram, entendemos a importância de nos manter fixos neles, porque nunca deveríamos ter nos apartado e ao longo da história, depois de tê-los deixado, precisamos voltar a eles. Isso nos remete à ideia e o entendimento de que novamente não podemos negociá-los. Que Deus nos dê a graça de ter uma fé firme e alicerçada, um entendimento prático, solidificado na palavra de Deus e que não venhamos nos permitir em tempo algum, como Paulo disse aos Efésios, ser como meninos, levados e agitados por todo o vento de doutrina. Que o Senhor nos ajude, que Deus nos dê graça.